Olá, tudo bem? Bem-vindos ao esboço da lição de Escola Sabatina. Estamos iniciando um novo trimestre, um novo ano, uma nova lição e vocês veem uma nova camisa também. Estamos juntamente com o pastor Edson Nunes, quem será a pessoa que foi escolhida para poder comentar esses esboços ao longo dessa jornada. E o livro é o livro de Provérbios. Um livro lindo, escrito por Salomão, a maior quantidade de provérbios, e que hoje é nosso ponto principal para estudar. Vamos estudar cada semana 2 capítulos, outra semana 2 capítulos, às vezes 3 capítulos. E o livro de Provérbios tem muitos temas. E nosso propósito não é estudar todos os temas, porque isso seria ao longo de toda a vida, mas vamos escolher alguns pontos aqui e lá que poderiam ser mais relevantes para a vida de cada um de nós. Pastor Edson, então, Provérbios. Qual é o estilo literário da escritura de Provérbios? Porque há várias classes de livros, né? Temos livros proféticos, poéticos, históricos, enfim. Qual é o estilo do livro? Então, como o senhor mencionou, tem vários autores e estilos que são diferentes, embora sejam similares. Isso soa contraditório, mas não é. O estilo literário de Provérbios é poesia, mas é o estilo literário grande, né? O livro de Provérbios ele é muito parecido com livros egípcios de sabedoria, né? Em que os pais, os reis, os faraós, eles passavam ensinamentos para os seus filhos. E é como se fosse uma série, o livro de sabedoria de Maschil, né? Esse é um estilo literário, Maschil, os provérbios. Então eles vão ser poemas construídos em 2 linhas, a maior parte das vezes em 2 linhas. A primeira linha e a segunda linha, muitas vezes em oposição à primeira linha. Né? Então, quando você está lendo Provérbios, muitas vezes você vai perceber isso. Tem uma linhazinha falando, o justo vive assim, e na segunda linha diz, mas o ímpio vive assim. Então, são esses paralelismos antitéticos, né, que a gente chama de uma maneira assim, mais simples. Então, a gente tem que ler as 2 linhas, né? Então, muitas vezes eles parecem ensinos soltos, né? São provérbios meio aleatórios, meio soltos, mas é tudo como se um pai estivesse falando para um filho, passando a sua sabedoria para um filho que vai reinar também um dia. Qual a diferença de Provérbios com Eclesiastés e Cantares, por exemplo? São 3 estilos diferentes? Que são 3 estilos poéticos, 3 estilos poéticos diferentes, né? O livro de Cantares ele é mais um discurso. Né? Alguém fazendo um grande discurso para uma comunidade. Né? Então você percebe mais um tema comum, uma linha de raciocínio, mas é como se fosse um grande discurso e alguém transcrevendo esse discurso. O livro de Cântico dos Cânticos, o nome já diz, né? É um cântico que foi feito, um cântico que foi feito, e no caso a gente percebe duas autorias, né? A mulher e o homem ali, Salomão escreveu, mas escreveu uma voz feminina, uma masculina, então é um cântico que tem... Como um drama, né? Sim, exatamente, como se fosse um drama, mas tendo as filhas de Jerusalém, então é como se fosse um homem fala, a mulher fala, as filhas de Jerusalém cantam, e tem um tema que é o tema do amor. E o livro de Provérbios, ele é um livro mais geral, mais genérico, com esse tipo específico que chama Maschil, que é esses provérbios, uma linha e outra linha, uma linha e outra linha. Exato. E tal, mais direto, mais objetivo. E tem um estilo muito bonito, que infelizmente quem lê só em português não vai perceber, mas tem alguns provérbios que são interessantes. Fala assim, o sábio faz tudo a seu tempo, mas o ímpio faz tudo correndo. Só que em hebraico, na primeira linha, ele usa 6 palavras para dizer isso, né? Que o sábio faz tudo a seu tempo. E na segunda linha, para dizer que o ímpio faz tudo correndo, ele usa só 3. Então é justamente a metade. Correu mesmo, né? Então é um texto que é muito visual no hebraico e ele é muito prático também, apesar de ser extremamente metafórico, como a gente vai ver ao longo do semestre. Agora, do trimestre, desculpa. Sim, do trimestre mesmo. E em relação à mensagem de Provérbios, parece um livro muito prático, né? Os 3 primeiros capítulos dão a base de tudo, falando da sabedoria, enfim, depois começa a falar exatamente o dia a dia de como aplicar aquela sabedoria na vida das pessoas, né? É como se fosse uma conversa, né? O texto é um pai falando para um filho, o que nos lembra muito de Deuteronômio 6, a gente vai ver isso ao longo do trimestre. Mas é um pai falando para um filho, então é como se fosse uma conversa
meio planejada, né? O pai começa falando, olha, filho, e tem aquele discurso, entre aspas, pronto, né? Pá, pá, pá. E aí, de repente, a conversa vira um bate-papo. E ele começa a falar de coisas triviais, coisas do dia a dia, etc. E, obviamente, quem organizou esse livro depois, porque não tem só Provérbios de Salomão, tem outros provérbios. A gente tem a parte falando que na época de Ezequias, eles coletaram alguns salmos de Salomão e colocaram ali e tal. Então, quem organizou isso, organizou de maneira a criar uma construção com começo, meio e fim. Embora pareça para o leitor meio desavisado que seja uma coletânea maluca de provérbios. Então, esse começo, meio e fim, visa mostrar exatamente o que diz o início. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, essa frase, ela vai meio que percorrer todo o livro até o último capítulo, que é o capítulo da mulher virtuosa. As metáforas, toda a construção do livro, visa mostrar exatamente esse percurso, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E termina exatamente falando como aqueles que temem ao Senhor são sábios, como essa sabedoria se manifesta. E em Provérbios 31 a gente vê que essa sabedoria se manifesta nas coisas mais práticas do dia a dia. Nós comentamos ao longo desse trimestre fala pouco dos homens, né? Muito das mulheres, no início, no meio, no final. Parecia que a mulher é exemplo e a mulher também é extremamente defeituosa quando comenta os erros da mulher. Isso por causa de que há uma relação entre a sabedoria, que é feminino, e a mulher, que é feminino também. Exatamente. Não é assim? Ele faz um jogo de palavras, que a palavra principal para a sabedoria, chormá, e até a palavra secundária para a sabedoria dentro do livro, que é da'at, as duas palavras elas são femininas. E elas vão personificar, né, elas vão ser personificações de Cristo ao longo do livro. Mas elas são femininas, então é como se Salomão ele construísse a oposição a partir desse substantivo feminino. Então vai ser a mulher, porque a palavra é uma sabedoria feminina, e ele vai usar os defeitos da mulher também para fazer a comparação entre aqueles que seguem a Cristo e aquelas outras doutrinas que são opostas àquilo que Deus ensina, que Jesus ensina. Por isso que talvez os homens não podem ficar de fora, porque há aplicações para todo mundo. E que esta lição possa ser uma bênção para a vida de cada um de vocês, com oração. E aquele mesmo que inspirou Provérbios também nos vai acompanhar na jornada desse estudo. Que Deus abençoe sua palavra.